Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e gostaria de deixar mais um vídeo aqui para o nosso crescimento, para o nosso enlevo espiritual. Meu querido, nós estamos alegres, estamos felizes, porque mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para que possamos sempre estar estudando a palavra de Deus e também compartilhando com outras pessoas essa graça maravilhosa. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, tá bom, meu querido? Compartilhe as mensagens ou os estudos e também deixa o seu like, que é muito importante, tá bom? E você possa também comentar, não é? E ativar o sininho de notificação. Querido, eu preparei um estudo, né? Está aqui um manuscrito, não é? Aqui, ó, para você ver. Preparei um estudo sobre um tema bastante maravilhoso. Eu quero falar hoje sobre um dos maiores mistérios na Bíblia. Eu tive o prazer de preparar esse estudo, né, durante a semana para estar trazendo hoje. Eu quero fazer aqui, meus queridos, sabe o quê? Um paralelo entre o casamento físico, o casamento entre os seres humanos e o casamento entre Deus e a igreja, entre Cristo e a igreja, na verdade, né? Que Deus, ele se coloca no lugar de sogro da igreja. Por quê? Porque como a igreja é a esposa de Cristo e Cristo é o filho de Deus, então o esposo é Cristo. Deus, ele está na qualidade de sogro da igreja. Tá bom, meu querido? Então, veja bem, aqui em Efésios, no capítulo 5, do 23 ao 33, eu não vou ler todo os versículos para o vídeo não ficar muito grande, mas eu quero ler alguns versículos que falam assim, o 23 de Efésios capítulo 5. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Se você ler em casa até o versículo 33, depois você dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 2, o versículo 21 ao 24. Então, isso aqui fala sobre o que, meu querido? Que este é um poema em 3 linhas. Este texto que eu citei para você é um poema em 3 linhas. Ou seja, a linguagem ela é adequada para o mistério do relacionamento, o mistério do casamento. Uma irmã, essa semana no Facebook, ela colocou um comentário sobre que eu gosto de colocar muitas coisas no Facebook relacionado ao que é a igreja de Deus, o que é a igreja como corpo de Cristo, a esposa de Cristo. E a irmã, ela fez uma afirmação e colocou: Alberto, eu aprendi tantas coisas da Bíblia com o Senhor e eu não entendo por que o Senhor está ensinando agora dessa forma. Eu não respondi e nem vou responder, sabe por quê? Porque essa irmã mora tão perto da minha casa e ela faz parte de uma denominação. Então, se ela quisesse realmente aprender alguma coisa sobre graça de Deus, ela viria aqui em casa, porque Facebook não é lugar onde a gente fica respondendo as pessoas, porque senão aquilo ali fica cumprido e não é legal, né? Rede social não é legal. Bom é a gente conversar com a pessoa sobre a Bíblia. Então, meu querido, esse poema, ele corresponde ao primeiro cântico da Bíblia, quando Adão viu Eva pela primeira vez. Então, Paulo, ele disse assim: grande é este mistério. Por que é grande? Então, nós observamos que Paulo disse: assim como o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Se você observar bem, nós observamos que no versículo 32 do capítulo 5 de Efésios,
Paulo fala assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está saindo, né, do sentido material e agora ele está tratando do sentido espiritual. Mas ele pegou o casamento físico, o casamento do dia a dia, para fazer um paralelo, fazer uma comparação, fazer uma analogia. Então, Paulo diz: grande é este mistério. Por que é grande? Porque isso aqui, ele está no centro de todas as coisas. Ele está perto do mistério do ser, não é? De existir, de se relacionar. Então, por isso que ele fala que é um grande mistério. Nós observamos que a primeira linha, lá em Gênesis, no capítulo 2, 21 e 24, fala da pessoa deixar pai e mãe, isto é, um deixa dois. No caso, o rapaz ou a moça, não é? O filho ou a filha deixa pai e mãe. Então, isto é, um deixa dois. Mateus, no capítulo 10, 37, Lucas 18 e 29, isto é um casamento. 2 Coríntios também, capítulo 11, não é? Versículo 2. Então, a primeira linha fala de a pessoa deixa pai e mãe, isto é, um deixa dois. Na segunda linha, fala de se unir a alguém, isto é, um mais um igual a dois. Quer dizer, um deixa pai e mãe, um deixa dois. Então, depois fala, esse um, ele se une a alguém, isto é, um mais um, que se tornam dois. Quer dizer, o rapaz e a moça se tornam dois. Mas tem uma terceira linha aqui. A terceira linha fala de se tornarem uma só carne, isto é, um mais um igual a um. Quer dizer, o rapaz e a moça, quando se casa, se torna uma só carne. Então, quer dizer, um mais um que se torna um. Por isso, Paulo está falando que o casamento é um mistério. Este é o grande mistério. É o mesmo, querido, em relação a Deus. Em relação a Deus, é assim: um, dois e três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que esses três são um. Isto é, não tem explicação. A Trindade, ela é um mistério. Tem pessoas que não acreditam na Trindade, não é? Tem lá suas razões, mas aqui eu estou falando, não é, do relacionamento conjugal do dia a dia e o relacionamento conjugal espiritual. Então, no casamento, há um mistério, tem um mais um que é igual a um, mas que continua sendo dois. Quer dizer, o rapaz e a moça, quando se casa, a Bíblia diz que esses dois se tornam uma só carne, mas que continua sendo dois. O casal, o rapaz e a moça. Então, meu querido, o teste sublime da unidade no casamento é que quanto mais um eu sou com o outro, mais eu posso ser eu mesmo e permitir que o outro seja ele mesmo. Em outras palavras, somos um em Cristo. Então, vamos agora observar, olha o que eu vou mostrar para você. Primeiro aos Coríntios, vamos descer primeiro ou segundo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com ele. O casamento
conjugal, o casamento, relacionamento conjugal, nós, como seres humanos, a Bíblia diz que quando os dois, o rapaz e a moça, se juntam um com o outro, se unem um com o outro, eles se tornam o quê? Uma só carne. O rapaz e a moça, quando se casam, eles se tornam uma só carne. Por quê? Porque é um casamento físico para o corpo físico, não tem nada de espiritual o relacionamento conjugal humano. E o relacionamento conjugal em Cristo, ele é material ou ele é físico? Não, ele é físico ou é espiritual? É espiritual. O que diz aqui? Aquele que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com ele. A igreja evangélica, infelizmente, ela não entendeu nada sobre graça de Deus, porque eles não conseguem enxergar as coisas na perspectiva espiritual. Eu vou citar uma coisa interessante para você, que isso aqui é usado muito para o rapaz que se apaixona, para a moça que se apaixona. Inclusive, eu já citei isso aqui muitas e muitas vezes. Uma coisa interessante, que o verdadeiro amor, ele não é nem o primeiro e nem o segundo. O verdadeiro amor é aquele que faz você esquecer todos os outros. Vou repetir. O verdadeiro amor de uma pessoa, pelo menos isso é o que a gente entende que deveria ser. O verdadeiro amor não é nem a minha primeira namorada e nem a minha segunda namorada, ou terceira, quarta e quinta. Pelo menos, o verdadeiro amor deveria ser aquele amor que me faz esquecer todos os outros que eu já tive anterior. Pelo menos, na lógica, deveria ser assim. Vamos trazer isso para o sentido espiritual. A igreja evangélica, ela entendeu alguma coisa sobre o casamento de Cristo com a igreja? Apocalipse 21? Não. Por quê? Olha como a igreja evangélica, ela não se sente a esposa verdadeira de Cristo. Qual foi a maior prova de amor que Deus teve com a sua nora, a igreja? Mandar o seu filho para morrer por ela, para libertar ela de uma escravidão. Ou seja, esse sacrifício que Cristo fez pela igreja deveria ser a maior prova de que realmente Cristo é o verdadeiro amor. Mas a igreja evangélica, por causa desse sacrifício, o que ela deveria fazer? A igreja evangélica, ela passou pelo seu namoro, primeiro namorado, ela vivia, os judeus aqui nesse caso, eles viviam presos, não é? A lei, vamos observar aqui uma coisa, é muito importante isso aqui, meu querido. Eu estava estudando isso essa semana e eu falei, eu vou preparar um estudo sobre isso. E graças a Deus, vamos observar aqui uma coisa muito importante. Lucas 16:16, palavra de Jesus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus
e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas durou até João. Esse relacionamento aqui, que a igreja, ou pelo menos o povo judeu, a primeira namorada de Cristo foram os judeus, depois veio também os gentios. Então, essa namorada de Cristo, ela deveria reconhecer que o primeiro namorado dela foi a lei. O segundo namorado foi os profetas. Mas depois veio o terceiro namorado, que foi Cristo, juntamente com a sua graça. Então, se Cristo fosse verdadeiramente o verdadeiro amor da igreja, esse Cristo deveria fazer esta igreja esquecer todos os seus namorados anteriores, que foi a lei e foi os profetas. Os judeus viviam sob a lei e sob os profetas. A igreja evangélica, ela não entendeu nada sobre o relacionamento espiritual. Por quê? Quando a gente começou a namorar com Cristo, os crentes, os religiosos, não deveriam mais namorar a lei e nem namorar os profetas. Porque Cristo, na minha vida e na sua vida que está me ouvindo, já fez eu esquecer das ordenanças da lei e também esquecer que o ministério profético dos homens já foi encerrado. Esse namoro já acabou. Esse namoro não existe mais. Porque eu namorei, noivei e casei com o verdadeiro amor da minha vida, que é Cristo. Você está me entendendo, meu querido? Então, como que a igreja evangélica consegue dizer que Cristo é o seu esposo, se ela ainda continua fazendo, obedecendo e servindo a outros namorados, praticando aquilo que outros namorados estão lhe ensinando? Agora, a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 3 e 17, que aquele que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com ele. Então, nesse casamento espiritual, não deveria haver mais ordem humana, não deveria haver mais ordenanças humanas. As pessoas crentes não deveriam obedecer os seus líderes humanos. Por quê? Se ela é esposa de Cristo, como que ela ainda está obedecendo pastores, líderes religiosos? Você me entende, meu querido? Então, Paulo diz que grande é esse mistério. Por que que é grande? Porque esse mistério, ele está no centro de todas as coisas, está perto do mistério de ser, de existir, de se relacionar. Então, quando a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com ele, nós, a igreja evangélica, ela não entendeu nada desse relacionamento espiritual, porque estão sobre ordens humanas. A igreja evangélica, ela não se tornou um espírito com Cristo. Não se tornou. Por quê? Porque ela ainda vive sobre a tutela dos homens. Quando a Bíblia diz, deixa eu pegar minha Bíblia aqui rapidinho, Gênesis, capítulo 2, 21 ao 24, é isso? Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem,
E este adormeceu, tomou, então, uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, das costelas que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Dois se tornam um. E olha que isso aqui é um relacionamento físico, humano. Então, quando a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com ele. A igreja evangélica entendeu alguma coisa disso aqui, meu querido? Ela entendeu alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Então, a igreja evangélica, ela fracassou. Ela está fracassando no seu entendimento, porque os homens não querem que a igreja ela se dê conta de que ela é um espírito com o Senhor. A igreja evangélica, ela fracassou no propósito do casamento com Deus, com Cristo. Ela se perdeu. Ela não entendeu nada. Agora, por quê? Porque nenhum sucesso que a gente tem aqui fora compensa o fracasso de um casamento. Pelo menos isso é a lógica. Então, assim como pela criação, Deus de um, ele fez dois, pelo casamento, então ele de dois fez um. Então o casamento é um grande mistério. O casamento, ele desafia a nossa mente e até mesmo a nossa lógica. O casamento, meu querido, ele pode ser o bálsamo, não é? Para o coração, mas ele pode ser o fel para a alma. E isso que eu digo, é que diz Provérbios capítulo 21 e o versículo 9. Ele pode ser, o casamento, ele pode ser a antessala do céu, como pode ser também o quintal do inferno. É isso que fala Provérbios capítulo 7, 1 ao 27. Todo casamento, ele exige investimento, ele exige renúncia. Todo casamento exige discernimento claro acerca do papel do marido e do papel da esposa. Eu vou preparar um estudo sobre isso, sobre casamento, né? Eu vou botar um tema lá, que eu já tenho aqui, tem um tema, que nenhum sucesso compensa o fracasso no casamento. Então, isto, meu querido, é o que eu gostaria. Presta bem atenção de falar e estou falando. A Bíblia diz o quê? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Deixa eu te perguntar uma coisa. A igreja, ela ama a Deus acima de todas as coisas? Não ama. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica, os crentes do século 21, eles não conseguiram entender que o amor que eles deveriam ter por Cristo era um amor que seria capaz de fazer eles esquecer o seu relacionamento, os seus relacionamentos que tiveram anterior, que viviam sob a lei e sobre a tutela dos profetas. Hoje não. Não deveria haver nem mais ordenanças da lei sobre a igreja e nem mais o ministério profético humano. Mas uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas sendo enganadas pelos profetas da mentira, pelos profetas de Araque, por esses falsos profetas que existem aí. Então, eu te pergunto, a igreja evangélica, ela entendeu alguma coisa sobre a graça de Deus?
sobre o casamento de Apocalipse 21, não entendeu. Aquele que se une ao Senhor, ele se torna um espírito com ele. E olhe que aqui, meu querido, está falando sobre a imoralidade sexual. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os membros da meretriz? Claro que não, por certo. Presta bem atenção, versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Ou vocês não sabem que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os líderes religiosos, eles falam que o templo, o santuário, é o lugar aonde você vai, chamado de igreja, mas é templo evangélico. A Bíblia fala tudo o contrário. A Bíblia fala que santuário sou eu. Santuário é você. Por que somos santuário? Porque somos a esposa de Cristo. Mas para muitos, aquele sacrifício da cruz, aquele grande amor, João 3,16, presta atenção, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. A igreja evangélica, ela valoriza isso? Não. Por quê? Porque para a igreja evangélica, Cristo, o amor que Cristo deu por ela, o seu corpo, a igreja, não foi suficiente para fazer essa namorada esquecer, essa noiva, essa esposa esquecer os seus relacionamentos anteriores. Você captou, meu querido? Vou repetir. O verdadeiro amor não é o primeiro e nem o último no nosso relacionamento. O verdadeiro amor, pelo menos, deveria ser aquele que faz eu esquecer todos os outros. Jesus disse, Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Em outras palavras, o primeiro e o segundo namorado acabou. Eu deveria extinguir da minha mente, porque eu tenho na minha vida um namorado, um noivo que casou comigo e foi capaz de fazer eu esquecer todos os outros relacionamentos que eu tive antes de conhecer a graça de Cristo. É isso que a igreja evangélica não entendeu. Meu querido, graça e paz. E eu gostaria de falar muito mais, mas o vídeo fica muito grande e não é todo mundo que tem a paciência de ficar 28 minutos, 30 minutos ouvindo, visualizando o vídeo. Mas por mais que a gente tente de fazer um vídeo curto, quase que é impossível, porque é muito argumento que a gente tem. Muito obrigado, meu querido. Olha, toda vez que você vê o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, envia, esse vídeo no grupo de WhatsApp, forma um grupo de WhatsApp, manda para outras pessoas, porque, meu querido, o meu sonho sempre vai ser divulgar mais e mais a palavra. Você acha que o meu sonho, claro que talvez também, ter 1.000, 2.000, 3.000 não é inscrito, mas o meu principal objetivo é compartilhar a graça de Deus com outras pessoas. Graça e paz e um grande abraço do nosso irmão Alberto para todos os pregadores da graça no Brasil e no mundo. Amém.